aqui é uma aula um pouco mais prática. A aula que o Padre Divaldo deu, essa aula introdutória, é a aula mais importante, talvez uma das mais importantes, porque é ela que vai nos dar os conceitos para depois aplicá-los nas situações em concreto. O que a gente vai fazer aqui é a aplicação desse conceito num fato histórico muito relevante, que é a Revolução Francesa. Então, o intuito aqui qual é? Qual é o objetivo desta aula? Que vocês percebam que toda essa briga que existe entre direita e esquerda, essa falsa briga, ela na verdade é apenas uma desculpa para iludir as pessoas e para inculcar na cabeça delas uma falsa ideia de que de fato existe um partido certo, elas precisam descobri-lo para apoiá-lo, e que então essa briga que existe na história, ela tem uma solução também política. Então, a Revolução Francesa ela foi um grande laboratório de ensaio para isso, talvez o maior laboratório de ensaio na questão política que houve na história, e é interessante a gente notar que aquilo que na Revolução Francesa se chamava de direita ou esquerda ou centro, era na verdade uma grande farsa. Não existia direita ou esquerda no modo como a gente acha que é. Puxa, existe uma direita boa, e essa direita boa lutava contra os princípios revolucionários, trazendo para o dia de hoje, existe uma direita boa que vai ajudar o Brasil, o mundo, as outras nações a achar um caminho correto. Isso, a política ela é uma grande ilusão, essa política partidária sobretudo, e isso na Revolução Francesa, quando a gente estuda, fica muito claro, e é um princípio que a gente pode e até deve aplicar à política atual, à política, por exemplo, nacional, sobretudo nesse ano, em que a gente está num ano de eleições, e essa tentação ela sempre volta. Eu fico assim espantado, como eu já dei essa conferência em diferentes lugares do Brasil, e as pessoas um pouco se chocam, e eu noto nelas uma certa decepção. Eu falei, puxa vida, então eu não posso votar em ninguém. Elas querem participar dessa festa. Puxa, eu não posso ficar fora. Tá todo mundo aí apoiando o Bolsonaro. Exato, como é que eu tenho que... de algum lado eu tenho que estar. Como é que vai ter esse grande acontecimento e eu não vou apoiar ninguém? Alguém tem que estar certo para eu apoiar. Na política, nessa política atual, ninguém está certo. E isso, o plano do Bolsonaro é fazer o plano da esquerda. Com algumas exceções, mas no essencial e no pior é o plano da esquerda. Então, vejam vocês, por exemplo, para dar um exemplo só recente, eu poderia passar o dia dando exemplos. A Argentina, teve anos e anos de governo de esquerda. Não conseguiram aprovar o aborto. Entrou o direitista, mas por pouco não aprovou o aborto. A Câmara chegou a aprovar, o Senado não aprovou e ele já disse que o debate continua. Ele não desistiu. Quer dizer, a direita ela existe para, quando estiver no poder, ter prestígio e apoio dos conservadores, dos católicos, daqueles que são contra o radicalismo, etc, etc. Porque com esse prestígio ela não vai ser questionada. E aí ela aplica o plano da esquerda, a política da esquerda. No que tem de pior. Isso foi assim no Brasil com os militares, que foi péssimo. Aprovaram estatizar a economia, aprovaram o divórcio. Então, tudo aqui... E hoje querem, não, na época dos militares era muito bom. Não era bom coisa nenhuma. Em alguns aspectos era melhor que hoje, eu concordo. Mas em aspectos secundários. Nos princípios... Foi que aprovaram o divórcio no Brasil. Então era muito ruim. Fizeram a reforma agrária do Brasil. Radical. Então, esse jogo direita ou esquerda começou politicamente na Revolução Francesa. Então qual é a ideia aqui? É passar muito rapidamente pelos fatos principais da Revolução Francesa, bem rapidamente, para que a gente possa, nos grandes eventos da Revolução, perceber esse movimento. Perceber o movimento como... o movimento político na Revolução, ele ia caminhando sempre para a esquerda. Vou mostrar a esquerda do lado de vocês, a esquerda. Então, aquela ala da Revolução, que no começo da Revolução era a esquerda, no final da Revolução eles eram os conservadores.
Não porque eles mudaram de princípios, mas é porque eles, durante a Revolução Francesa, foram surgindo novos partidos cada vez mais radicais, mais radicais, mais radicais, sempre à esquerda, que fazia com que aquele partido que no começo da Revolução era à esquerda, no final eles eram conservadores, estavam sendo guilhotinados por serem conservadores. Isso é sempre assim. No Brasil, por exemplo, há 30 anos atrás, o partido de esquerda era o PT. Hoje não mais. Não porque o PT mudou, mas é porque surgiram outros partidos à esquerda do PT, mais radicais, PSOL, PSTU, etc., que fazem parecer o PT um partido de centro-esquerda no máximo. O PSDB hoje é tido como um grande partido de centro no Brasil. Eles são socialistas, está no nome deles. Saíram do PMDB porque eles eram a ala esquerda do PMDB. Ora, o PMDB na época dos militares era a esquerda. Então vai sempre surgindo partidos à esquerda que fazem com que os partidos que há 10 anos atrás, há 30 anos atrás eram de esquerda, hoje parecem ser de centro, de direita. Então, isso aqui é uma política enganadora, ela é feita para nos enganar. Tá? Então eu vou começando aqui. Já falei, né? A Revolução Francesa, então, como exemplo de curto-circuito. Depois eu vou explicar o que quer dizer esse curto-circuito. Isso aqui é uma teoria de interpretação histórica que o professor Orlando desenvolveu e nos ensinou e que é muito interessante. A falsa oposição entre direita e esquerda, né? O culto a Deus, a razão, o ser supremo. A explosão revolucionária. Os dedos em pinça, que é um outro princípio que o professor nos ensinava, e o movimento em Duna. Depois o surgimento da direita e da esquerda política e a repulsa pós-revolucionária. Se eu correr um pouco, vocês me segurem, porque o tema é um pouco vasto, eu tenho pouco tempo e eu vou procurar terminar dentro do horário. Tá? Isso aqui é só uma ilustração. É curioso como a Revolução Francesa, que foi feita em parte, foi preparada pelos enciclopedistas, que eram racionalistas e que zombavam dos católicos, porque eles cultuavam os santos e tinham relíquias, a Revolução vai promover o culto a Deus a razão, dentro de Notre-Dame de Paris, com uma prostituta, colocaram ela no Andorro, levaram em procissão uma prostituta, que era Deus a razão, e no mesmo ano o culto ao Ser Supremo. Então, aquela divisão que o padre Edivaldo comentou entre materialismo e racionalismo, a gente vê muito claramente nesse fato. Aqui é o culto da Deus à razão. A razão humana é capaz de tudo, ela é divina. O homem é divino por causa da razão. A razão é a divindade dentro do homem. E para aqueles que se decepcionaram com a razão, que achavam que a razão tinha todo esse poder, mas que perceberam a limitação da razão humana, que de fato a razão humana é muito limitada, acabam caindo para um outro extremo, aquele mais perigoso, que é o extremo gnóstico, que é o culto do Ser Supremo. Então, um culto gnóstico que vai dizer que dentro do homem existe uma divindade. O homem também como aqui, vai dizer que o homem é divino, mas é por outro motivo. Não pela razão. A razão para a gnose é, inclusive, uma inimiga do homem, posta pelo Deus Criador para enganar o homem, porque a razão nos faz achar que o mundo é bom. Né? Então a razão nos engana para os gnósticos. Aqui eu explico rapidamente a teoria do curto-circuito. O professor Orlando era um grande historiador, né? Estudava bastante, e ele observava na história esses dois movimentos, o movimento, digamos, o da esquerda, racionalista, materialista, etc., e o movimento místico, espiritualista, gnóstico. E que esses dois movimentos, na história, inclusive disputavam muitas vezes e brigavam. Quando eu falo que havia dois movimentos, a gente não deve imaginar que existisse de fato uma linha, como um muro da China, que dividisse os dois lados. Você vai encontrar na história alguns filósofos, alguns pensadores que vão ter uma tendência maior gnóstica, uma tendência maior panteísta, mas sempre com alguns elementos do outro lado. Dificilmente você vai ter o gnóstico puro ou o racionalista puro. Essas duas correntes, porém, que se degladiavam, vez ou outra na história elas se uniram. E sempre que isso ocorreu, havia uma revolução. Houve uma revolução. A primeira grande revolução
que foi a revolta de Lutero, ela se deu quando os nominalistas se uniram, os nominalistas seguidores de Guilherme de Ockham, se uniram aos realistas seguidores de Mestre Eckhart, os gnósticos e os panteístas. Isso, quem soube fazer essa união foi Lutero, né? Os dois eram tão inimigos, as duas correntes, né? Que ambas foram condenadas pela igreja. E no processo de inquisição contra os nominalistas, os seguidores de Mestre Eckhart foram depor contra eles e vice-versa. Mas Lutero conseguiu unir as duas correntes. E nessa união, então, é que fez ele ter muito sucesso. Lutero teve todo o prestígio que teve, toda a adesão que teve, porque ele conseguiu unir duas correntes que na história se degladiavam. Essa união, como ocorre com um curto-circuito, ela produz um grande clarão. Por isso que Lutero teve uma grande projeção, uma grande explosão. Estou aqui dando a analogia do curto-circuito. E como ocorre depois em todo o curto-circuito, depois desta explosão, há uma separação das duas correntes. Essas duas correntes, já dentro do protestantismo, vão se separar. Lutero e os luteranos vão ser de uma linha mais racionalista, mais nominalista. Isso aqui tem uma série de consequências na doutrina dele. Por exemplo, o livre-exame, que não dá para tratar aqui. E a corrente mística vai se formar logo depois, que vai dar o pietismo, com Jacobin, que vão ser aqueles protestantes que vão ser aversos às discussões teológicas, aversos às questões doutrinárias. O que importa na religião é o sentimento, é a experiência com Deus. Então aqui já no protestantismo a gente tem uma divisão, racionalistas e místicos. O racionalismo protestante é quem vai dar depois o romantismo. Essa divisão, essas duas correntes na história, vão de novo se unir na Revolução Francesa. E aqui eu vou dar então para vocês um pouco desses antecedentes para a gente entender como estava o mundo antes da Revolução Francesa. Antes disso, eu explico rapidamente, porque tenho pouco tempo, o curto-circuito na história, né? Então olha aqui, isso aqui eu vou explicar para vocês tecnicamente como ocorre um curto-circuito. Vocês têm aqui um circuito elétrico, está vendo uma bateriazinha com uma lâmpada. Isso aqui é o interruptor. Quando ele está fechado, a corrente elétrica, a corrente dos elétrons, quem estudou eletrônica ou física sabe isso, elas estão aqui num dos polos, estão sobrando aqui no polo negativo, então elas correm pelo fio para chegar onde falta elétrico, porque ele visa chegar num equilíbrio. Então ele passa pela lâmpada, por alguma resistência, e faz a lâmpada se acender. Está aqui a fórmula, né? A resistência é a tensão sobre a corrente, a tensão da bateria é a corrente elétrica. O que acontece se aqui onde tem uma bateria, onde eu tenho a resistência, a lâmpada, eu coloco um fio ligando daqui a aqui. Eu vou eliminar essa resistência, concordam? Concordem, por favor. Então, o que isso vai provocar? Essa bateria vai descarregar. Eu vou ter o curto-circuito. O curto-circuito é isso. É quando eu ligo os dois polos sem nenhuma resistência. Então, se eu pego na tomada aqui, coloco um fio ligando os dois polos, esse fio ele vai derreter. Ou vai derrubar o disjuntor, ou ele vai derreter, vai queimar e vai derreter. Por quê? Por causa dessa fórmula aqui, ó. Se a corrente elétrica, o I, é a tensão sobre a resistência, se a resistência é zero, né, essa corrente aqui vai tender, o que a gente dizia lá, vai tender ao infinito. Vai ser uma corrente muito grande. O fio não aguenta tanta corrente elétrica, por isso que ele derrete. Então, toda vez que eu tenho um curto-circuito, se o meu disjuntor não desarma, o disjuntor existe para isso, eu vou ter um princípio de incêndio. Né? Quando eu coloco os dedos na tomada, eu levo choque por isso, porque o meu dedo é o curto-circuito. Então, isso aqui, consequências disso, um clarão, né, uma explosão, seguida da repulsa, porque o fio ele não aguenta tamanha potência passando nele, ele derrete. Quando ele derrete, eles estão de novo separados. É exatamente isso que acontece na história.
Quando as duas, o veio místico e o veio racionalista, quando eles se encontram, essa união produz uma explosão, que é a revolução. Essa explosão dura um certo tempo, ela produz um clarão, que dura um certo tempo, dura algum período, que é o período da revolução, e logo depois eles se separam. Isso aconteceu, como disse, com Lutero, e aconteceu na Revolução Francesa. O período da Revolução Francesa foi um período de curto-circuito. Então vamos ver agora quais eram essas duas alas da Revolução que tinham se unido. Então, olha aqui. Ali a gente tem... Isso aqui é a situação na Europa pré-Revolução Francesa. Do lado esquerdo você tinha aqui o iluminismo racionalista. Isso aqui é o iluminismo da enciclopédia. De Diderot, de D'Alembert, de Voltaire. O que era a enciclopédia? A enciclopédia era a pretensão do homem de organizar todo o saber humano. Organizar todo o saber humano de forma não lógica, de forma alfabética, a ordem era alfabética. Não era como a ordem que São Tomás de Aquino usou na Suma. São Tomás de Aquino na Suma coloca os temas em ordem, numa ordem sábia. Numa ordem lógica, sábia. A enciclopédia não, era a ordem alfabética, uma ordem meramente racionalista. Do lado de lá, então aqui você tem a maçonaria materialista, que é o Grande Oriente, que vai se unir à maçonaria do rito escocês para fazer a revolução. Então, agora aqui, pergunta. A maçonaria mística, entre a maçonaria mística e a maçonaria materialista, qual é a que vai ter mais influência nos meios católicos? A maçonaria mística. Essa é a mais perigosa para nós. Do lado de cá, o pietismo. Então aqui, os quando se fala iluminismo, é esse iluminismo aqui, o iluminismo racionalista. Mas ali também são os iluminados. Aqui os iluminados pela razão. Lá os iluminados pelo Espírito Santo. Aqui o empirismo inglês, o que vale é a prática. O conhecimento prático. Ali o que vale é a natureza. Rousseau está do lado de lá. Então aqui, o que o padre Divaldo disse, a pessoa vai lá abraçar a árvore. Por que ela vai abraçar a árvore? Porque dentro da árvore tem um espírito. Dentro de mim tem um espírito divino. Dentro da árvore tem um espírito divino. Eu tenho que unir o meu espírito divino ao da árvore. O conhecimento da árvore se dá assim. Então aqui, para o empirismo inglês, o conhecimento se dava no laboratório. Ali não, se dá pela união das partículas divinas. Ali é o hippie. Exatamente, ali é o hippie. Aqui, a razão é a luz do homem, ela pode tudo. Então é a enciclopédia, é a Constituição. O princípio de Constituição vem daqui, que é criar uma lei baseada na razão, que vai conseguir prever todas as situações e reger a sociedade. Ali, o que vale é o coração. Não é a lei escrita. O homem é bom, ele não precisa de lei. Aqui, fé na razão, fé na ciência e não em Deus. Ali, superstição. É curioso, o período anterior à Revolução Francesa é um período histórico interessantíssimo. A gente, quando estuda, acha que é um período meramente racionalista. Mas olha que coisa curiosa. Antes da Revolução Francesa havia um charlatão, italiano tinha que ser, esperto, chamado Cagliostro, que dizia que tinha 2000 anos de idade. E as pessoas acreditavam. E iam lá ouvindo falar. Mesmer, que fez o mesmerismo, que fazia sessões de mesmerismo, que a rainha da França ia assistir, que é de magnetismo, né? Também isso aqui, uma coisa extremamente mística. Então, para vocês verem como havia uma confusão, tinha um ataque racionalista à religião, mas havia um culto irracionalista a coisas absurdas, magnetismo, etc. A utopia está desse lado, claro, criar um mundo perfeito. A ciência e a técnica vão criar um mundo perfeito. Aquilo que o Padre Divaldo falou. Eu vou congelar o meu pai que morreu, porque daqui a algum tempo a ciência vai encontrar a solução para esse problema. Então é uma fé irracional na razão. Ali é a gnose. A gnose que vai
esse culto mágico, né, que provém dessa ideia de que há uma partícula divina no homem, que vai trazer a felicidade para o homem. Do lado de cá vai estar, como disse, Voltaire, Diderot, Montesquieu, e do lado de lá, Rousseau. Rousseau foi enciclopedista também. Por isso que eu disse que a fronteira nunca é uma fronteira clara. Então Rousseau, que vai defender que o homem é bonzinho, não existe pecado original. Então, se não existe pecado original, nós não precisamos ter nenhum cuidado, por exemplo, evitar a ocasião de pecado. Rousseau vai dizer que o homem deixado livremente, seguindo as suas tendências, ele vai agir bem. O que faz o homem ser mal é a sociedade. O homem naturalmente é bom. Exato. Um homem desse escreveu um livro chamado Emílio. Um livro chamado Emílio, ensinando como educar os filhos. Ora, os 5 filhos que ele teve, ele abandonou. Todos ele colocou na roda. Quer dizer, como é que um homem desse escreve um livro de como educar? E olha a contradição. O homem é bom e a sociedade o corrompe. Ora, a sociedade é um conjunto de homens. Então a gente soma bom, mais bom, mais bom, mais bom, mais bom, mais bom, igual péssimo. Isso não existe, é um oposto. O que Deus fez está no Gênesis. Cada coisa que Deus criava era boa. E o conjunto era ótimo, era muito bom. Porque havia ordem. Além da bondade de cada indivíduo, havia ordem. Que tornava a soma dos bons em algo mais do que bom, em algo ótimo. Então Rousseau é um mentiroso. Uma pessoa de uma vaidade assim extrema, orgulhosíssima, né? Insuportável. Depois aqui, do lado de cá, o galicanismo. O que foi o galicanismo? O galicanismo aqui também tem uma influência protestante. É um erro que teve mais atuação na política, na França do século XVII e XVIII, que dizia que o Papa não tinha autoridade sobre a igreja na França. Daí o nome galicanismo. O chefe da religião na França era o rei. E o clero da França devia ser um clero eleito. O pároco devia ser eleito pelo povo. E os párocos elegiam o bispo. O bispo tinha que ter um conselho que ele nomeava, mas não podia destituir. Então era o conselho de padres que governava a diocese. Assim como na paróquia, tinha que ter um conselho de paroquianos que decidia junto com o pároco. Logo o pároco não decidia. Era democracia na igreja. Exatamente como é hoje. Quem falou aí alguma coisa? Então, era exatamente como é hoje. Aqui, todos esses princípios, quando a Revolução Francesa vai fazer a Constituição Civil do Clero, ela vai aplicar exatamente esses princípios. Eleição de bispo, eleição de padre. Não pode obedecer nenhum bispo que esteja fora do território francês, portanto o Papa. Então, o galicanismo foi um dos grandes responsáveis pela Revolução Francesa, junto com o jansenismo. O jansenismo aqui é um aspecto mais religioso. O jansenismo é uma heresia, que tem esse nome por causa do bispo chamado Jansenio, o bispo de Ypres, que foi um dos grandes líderes dessa seita jansenista, que era nada mais, nada menos do que o protestantismo dentro da Igreja Católica. É exatamente os princípios protestantes, mas sem sair da igreja. Portanto, era mais perigoso que Lutero. A mentira, quanto mais parece com a verdade, mais perigosa ela é. Então, o jansenismo foi combatido pelo Papa, foi condenado inúmeras vezes, até vencer o jansenismo, foi mais de século. E foi combatido também pelo rei da França. Luís XIV mandou destruir o convento de Pont-Royal, onde ficavam as freiras jansenistas, e mandou não só expulsar as freiras, como destruir todo o convento para que não virasse lugar de peregrinação, porque eles eram fanáticos. Então os jansenistas ficaram contra o rei. Já eram contra o Papa, ficaram contra o rei. Os galicanos vão ser contra o Papa também. Então a Revolução Francesa ela foi uma vingança dos galicanos e dos jansenistas contra o rei e contra o Papa. Isso aqui é bem importante saber, porque só assim a gente vai entender as leis da Revolução Francesa.
Porque eles eram tão contra a religião. Porque eles eram tão contra o rei. Tá? Do lado de lá, a gente tem aqui Rousseau novamente. Né? Então aqui, supervalorização da razão. Do lado de lá, a frase de Rousseau. Deixando a razão de lado e fazendo falar o coração. Que bonito. Uma frase dessa tem que ser boa. É uma estupidez. Né? Exato. Essa é do Pascal. Né? É aqui, o Pascal está aqui. Ó. Pascal, jansenista. O coração tem razões que a razão desconhece. Então, o coração tem razões inexplicáveis. Não adianta querer explicar o sentimento. Ele só está acima da razão. É superior. Ele tem razões que a razão desconhece. Então pode ver que lá, muito mais sentimental contra a razão. E aqui, racionalista. Né? Aqui vai ser o absolutismo, né? Que vem também de Lutero. Também, né? O poder divino dos reis. Isso aqui eu aproveito para explicar. Né? Mas, professor, todo poder não vem de Deus? Não é o que ensina a igreja? É o que ensina a igreja. Todo poder vem de Deus. Todo poder. Mas isso não quer dizer que o rei é um ser divino. Ou que qualquer pessoa que exerça o poder seja divino. Aquele poder que foi dado por Deus deve ser usado de acordo com as leis de Deus. Se a pessoa não faz assim, ela perde a autoridade. Então, o poder que tem o rei, claro que foi dado por Deus. Mas não quer dizer que tudo que o rei faça seja divino. Então o rei quando age mal, o presidente quando age mal, o pai de família quando age mal, o padre quando age mal, o bispo quando age mal, usando mal a autoridade. Tá? Ali já falei o jansenismo democrático. O jansenismo, aqui o pietismo, por exemplo, vai dizer que todos os homens podem atingir o máximo grau de santidade. Isso é mentira. Todos nós podemos ser santos, mas nem todos atingirem o máximo grau de santidade. Isso aqui é democracia. Somos todos iguais. E aqui o jansenismo é democrático. O jansenismo também favorável à democracia na igreja. O jansenismo queria que a missa fosse feita na língua do povo. Não em latim. Em igrejas despojadas, sem enfeite, sem riqueza, sem imagem de santo. Curioso, né? Eles fizeram, não dá tempo de tratar aqui, é um tema que estou estudando agora, em pouco antes da Revolução Francesa, com o sínodo em Pistoia, na Itália, onde eles aprovaram os jansenistas com bispos, etc. Todos esses princípios. O Papa condenou, o Papa era Pio VI, condenou o sínodo de Pistoia, porque tinha teses, condenou 50 teses, que eram teses jansenistas. Né? Inclusive, condenou a doutrina que eles ensinavam a presença de Cristo na hóstia. Que eles davam, olha curioso, davam a doutrina católica certinha. Só não usava a expressão transubstanciação. Por causa disso, o Papa condenou, o que fez muito bem. Aqui, a Constituição Civil do Clero, que a gente vai tratar daqui a pouco, que é um capítulo da Constituição Francesa que vai reger a vida da Igreja na França. Depois, só a fé salva. Ali não importa a fé, mas a caridade. Né? A caridade no sentido romântico, não no sentido certo. Aqui o culto a Deus a razão e ali o culto ao Ser Supremo. O que esse quadro nos mostra? Depois eu posso mandar para vocês o PowerPoint. O que a gente precisa abstrair disso aqui? Havia na França e na Europa, no período anterior à Revolução Francesa, duas correntes que, em tese, aparentemente, se degladiavam. Né? Uma racionalista, materialista, e a outra mística e irracional. Ok? Então aqui é a tese aqui dessa aula. Né? São duas correntes aparentes e opostas, esquerda e direita. A esquerda precisa da direita. A direita precisa da esquerda. Né? Isso aqui é bem interessante também. Né? Há diferentes tipos de homens, de pessoas, como o padre Divaldo comentou, e o demônio ele precisa, nesse cardápio que ele nos oferece, ele precisa ter diferentes tipos de pratos para poder agradar todo mundo. Então, para aquelas pessoas que são mais brutas, né, sei lá, imaginem um metalúrgico que chega a ser presidente da República, né? Por exemplo, um semi-analfabeto, etc. Esse é o fulano brucutu. Né? Para ele, a felicidade é uma pizza e uma cervejinha.
Então, é a pessoa que está num nível de raciocínio, se é que tem algum, muito baixo. Né? Para esse tipo de pessoa, o que o demônio vai oferecer? O prazer mais sensual. E há diversos outros tipos de pessoas. Alguns são mais orgulhosos, têm mais tentação de orgulho, melhor dizendo, são mais dados a coisas intelectuais. Para esses aqui, o demônio vai dar outro tipo de tentação. Então, mas é importante ter as duas alas. Né? E aqui o professor Orlando sempre nos ensinava que a esquerda e a direita são como as duas pontas de uma pinça. Se uma pinça me falta um dos braços, ela não serve mais para nada. Para eu conseguir captar e pegar as coisas, eu preciso ter os dois lados da pinça, o esquerdo e o direito. Né? É exatamente assim na história. Quando a gente tem a esquerda e a direita, a pessoa que não compreende acha que elas estão de fato disputando, elas estão se ajudando. Tendo a esquerda e a direita que a gente consegue pegar as pessoas. Tá? Essa é a teoria da pinça. Então está aqui, agora, mais próximo à Revolução, essa falsa disputa entre esquerda e direita. Então aqui a gente tem Voltaire, né? Racionalista, ateu, materialista, né? Que pregava um aviltamento do homem. Ele dizia que ao povo deve se dar canga e feno, e que nós estaremos perdidos se um dia o povo pensar. Que o povo não tem que ensinar nada. E o povo não tem que pensar. Para ele tem que dar canga e feno. Naturalista, né, contra o sobrenatural. A religião para ele meramente utilitarista. Ele defendia que deveria haver religião. Deveria haver religião porque a religião era útil à sociedade. Porque havendo religião, as pessoas iam se comportar melhor em sociedade. Vai ser contra o roubo, o assassinato, etc. Por isso, por uma questão, não que existisse Deus, mas a religião era útil para o convívio pacífico entre as pessoas. Como é que devia ser a religião para ele? Uma religião com muita moral e pouco dogma. Então, faça isso, faça isso, faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. A religião tem que ser isso. Nada de Deus, como é Deus, o que a gente deve crer, devoção, nada disso. Santíssima Trindade, missa, nada disso. Deus não existe, então não temos que cultuar a Deus. Isso aqui, muito disso aqui, a gente vê hoje onde? Nas paróquias. Sopão disso aqui, sopão daquilo ali, curso de enfermagem, curso disso, curso daquilo, e aí a missa, catecismo nada. Na missa o padre sentado, e a dona Maricota. Então, por exemplo, os iluministas eles eram contra, na questão, por exemplo, da moda. Eles eram favoráveis à moral, na moral que fosse útil, a moral utilitarista. Então a igreja, quando condenava a moda, eles achavam ruim. Porque condenando a moda, a igreja prejudica a economia. Então, não existe Deus. Um Deus que deve ser obedecido. O que tem aqui é o que vai ser útil ou não à sociedade, materialmente falando. Era enciclopedista, se dedicou muito à enciclopédia, dizia que na enciclopédia ele depositava as esperanças dele. Né? A moral que não ajuda o progresso é inútil, já falei. Indiferentismo, tanto faz uma coisa ou outra, o que importa é a sociedade prosperar. O progresso vai substituir a providência divina. Então o homem não precisa mais da providência divina. A providência divina é o governo de Deus na história. O homem não precisa mais disso. Agora é a técnica, é a ciência que substitui a providência. O homem antes tinha que confiar em Deus e rezar para chover, não precisa mais. Faz irrigação, tem avião que bombardeia nuvens, etc. Usa alguns produtos lá na Terra. Nós não precisamos mais de Deus. Está muito calor, aperta o botão do ar-condicionado. Está muito frio, aperta o botão do aquecedor. O homem não precisa mais de Deus. O progresso substituiu a providência divina. Não preciso mais rezar. Não preciso mais rezar. Né? Contra o altar, contra a religião,
uma atitude de ódio e violência. Isso aqui era um homem ruim como o diabo. Um grande orador, falava bem. Todos os escritos dele, ele terminava dizendo: é preciso esmagar a infame. Ou o infame, que às vezes era Cristo, às vezes a igreja. Um ódio tremendo à religião. Zombava da igreja. Uma falsidade enorme. E um homem que dedicou a sua vida a combater a igreja. E que, contraditoriamente, foi cultuado. E cultuado ainda em vida. Quer dizer, riam da religião, riam dos católicos, porque os católicos tinham o culto aos santos e as relíquias. Voltaire, no final da vida, foi chamado a Paris para ver uma peça dele chamada Doriane, a convite de Maria Antonieta. E ele, então, no final da apresentação teatral, ele já era bem velho, fechava as cortinas, quando nos reabriu as cortinas, tinha um busto dele no meio do altar. Vieram todos os atores dançando, reverenciando o busto de Voltaire e beijando. Quer dizer, riam dos católicos que beijavam a relíquia dos santos. Mas aqui o busto de Voltaire pode. E ele não protestou, né? Depois, quando ele saiu em triunfo. Quando ele chegou na carruagem, beijavam os cavalos. Beijavam os cavalos que puxavam a carruagem dele. Um culto feito a ele em vida. O homem que morreu mal. Muitos dizem, ele se salvou. É um desejo romântico que os católicos têm de que todo mundo se salvou. Deus quer que ele tenha se salvado, mas ele morreu mal. No fim da vida, ele teve remorsos. E então, ele estava em Paris, chamou um padre, o padre veio e ele se confessou. Depois ele melhorou. Melhorou e voltou a viver mal. Depois adoeceu novamente, viu que ia morrer. Queria que chamassem um padre. Os amigos dele, com medo, falaram para ele: não, você não está doente, você só precisa de um ar do campo. Levaram ele para um lugar sem contar onde era. Ficaram vigiando ele até ele morrer. Para ele morrer impenitente. Então, quer dizer, morreu, desculpem dizer agora, comendo os próprios excrementos, quer dizer, de uma forma extremamente baixa. Né? Do outro lado, né, você tem o otimismo irracionalista de Rousseau, né, a Liga Rousseau. Os dois contemporâneos, né, trabalharam juntos na enciclopédia, se atacavam, mas trabalhavam juntos, pelo menos no fim. Então isso aqui, para quem olhava de fora, fala, olha, Voltaire e Rousseau, eles são inimigos. Queriam a mesma coisa. Isso aqui é o debate político. Olha, eles são inimigos. Não são inimigos. Eles querem a mesma coisa. Quem vê de fora pensa que há de fato uma disputa entre eles. Então Rousseau, que defendia que o homem era bom, negava o pecado original. Se não há pecado original, não há, portanto, as consequências do pecado original. A tendência que o homem tem ao mal não existe, o homem não precisa fugir das ocasiões de pecado. A religião natural que emana do coração, essa que é a religião boa. A moral, então, é desnecessária. Aqui uma religião só com moral. Ali a moral é desnecessária. Se o homem é bom, moral para quê? Ecumenismo, toda religião salva. Ali contra a arte, porque é contra a razão, né? A favorável ao Estado selvagem. Portanto, a democracia onde todo mundo faz o que quer. Né? Aqui ele é favorável ao rei, porque o rei protegia ele. Lá, favorável à democracia. O que vale é o coração. O poder vem do povo contra o trono. E aqui um amor sentimental. Né? O amor, o homem que pensa é um animal depravado. Né? Então, contra aqui a razão é tudo. Ali a razão é desprezada. O homem que pensa é um animal depravado. Então, a Dona Ivone lembrou os princípios. Dentre os assinantes da enciclopédia, a enciclopédia levou anos para ser escrita, ela era publicada em fascículos. A pessoa assinava e ela recebia. Ela ia recebendo fascículos e ia montando os volumes. A maior parte desses assinantes eram padres. E isso aqui, então, sobretudo o baixo clero, então os padres de aldeias, os curas, os vigários, esses aqui eram assíduos leitores da enciclopédia. A enciclopédia era escrita, inclusive, de maneira desonesta. Como toda enciclopédia, todo tema tratado faz referência a um outro tema. Né? É o verbete. Todo verbete
Então a pessoa leu, por exemplo, sobre agricultura. Quando ela termina o capítulo sobre agricultura, vai estar, leia também, sei lá, pecuária. Leia também criação de animais. Sempre fazendo referência a outros temas. No verbete, que tratava da religião católica, então tinha lá, falando de Jesus Cristo, sempre de uma forma, passando uma ideia de muita neutralidade, muito amor à verdade, muito respeito. Jesus Cristo, que foi um grande homem, etc., mas sempre o sobrenatural de lado. Sempre o sobrenatural de lado. E isso, aquilo é a religião católica, que foi fundada, que é em Roma, que tem o Papa, tal. No final, leia também superstição. O que levava o leitor puxa, olha, quando eu leio agricultura, ele pede para eu ler pecuária. Quando eu leio religião católica, ele manda eu ler superstição. Então a religião católica é um tipo de superstição. Então é uma forma muito desonesta de se escrever, tá? Então tá aqui, o clero bebeu das duas fontes. As leis contra a igreja na Revolução Francesa foram propostas por membros do clero. Tá? Então aqui o esquema geral da Revolução Francesa. Tá aqui. Né? A Revolução Francesa ela teve essas 7 fases. Né? A gente vai passar agora bem rapidamente por elas. Os Estados Gerais, depois a Assembleia Constituinte, a Legislativa, a Convenção, o Diretório, que vai acabar com o golpe de Napoleão. Né? Napoleão, então, vai ter o Consulado e depois o Império. Esse trecho aqui a gente vai tratar menos, o que é propriamente Revolução Francesa, são essas 5 primeiras fases. Tá? Bom, a Revolução Francesa ela vai começar, isso aqui nós já sabemos, né? O rei, por sugestão do ministro da Economia, chamado Necker, vai convocar os Estados Gerais para que esses Estados Gerais pudessem aconselhar o rei sobre o modo de se resolver a crise financeira pela qual passava a França. A França era o país mais rico da Europa, metade de todo o ouro da Europa estava na França, era um país riquíssimo, um país uma nação onde se vivia muito bem. Pra vocês terem uma ideia, já metade do solo francês pertencia aos camponeses. Essa proporção de terra dos camponeses não parava de crescer. A igreja não tinha nem 20% do solo. Os nobres estavam empobrecidos. Os nobres vinham perdendo propriedades, os camponeses comprando propriedades. Era um país muito rico, mas com uma série de deficiências administrativas. Então, embora fosse rico economicamente, era pobre financeiramente. A França não tinha liquidez. Havia um ministro chamado Necker, era um suíço descendente de protestantes, que, para solucionar o problema da França, ele a cada ano pegava um novo empréstimo. Então a França vivia empréstimos a juros elevadíssimos. Então a França sempre, com o Necker, sempre tinha dinheiro. Né? Mas devendo horrores para os banqueiros. E aí a situação da França foi deteriorando. Necker sugeriu então a convocação dos Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Os Estados Gerais chamavam-se de estados, porque havia representantes, deputados dos 3 estados. O primeiro estado é o clero, o segundo estado a monarquia, né, a nobreza. O terceiro estado, o povo. Esses deputados se reuniam para dar conselhos ao rei. Ora, os Estados Gerais tinham sido convocados pela última vez em 1614. Nem se sabia mais como aquilo funcionava. Havia uma total inexperiência. Logo no começo, a eleição era indireta. Então, o povo elegia um eleitor. E esses eleitores iam eleger os deputados. Isso com o povo. Com os nobres, cada nobre tinha um voto para eleger o representante. Então, o nobre, tendo ou não um feudo, tinha direito a um voto. No clero, como o clero, o baixo clero, era o que estava mais influenciado pelas ideias iluministas, foi feita uma manobra na eleição. Como foi feita essa manobra? Cada membro do baixo clero tinha direito a um voto. Os conventos, que eram mais conservadores, tinham ideias melhores, era um voto por convento.
para ter bem pouco voto. Depois, no cabido, de cada 10... esqueci o nome, veio o nome do cabido, cada 10 cônegos tinha um voto. Resultado, para representar o clero, foi uma porção de padres, e foram de, acho que uns 300, quase 300 deputados do clero, foram nem 50 bispos, todos os outros padres. Essa manobra foi feita justamente para eleger pessoas que tivessem ideias em linha com o iluminismo. Foram então reunidos os Estados Gerais, e logo no começo houve uma questão se o voto dos deputados seria dado pessoalmente ou por Estado. Os votos sempre foram por Estado. Então os nobres deliberavam, cada Estado se reunia separado, e os nobres tinham um voto, o clero um voto, o povo um voto. Era sempre, no máximo 3 votos. Toda a eleição era 2-1 ou 3-0. E aqui então, instigados por um padre, que dizia que o terceiro Estado, Padre Seies, dizia que o que é o terceiro Estado? É tudo. O que ele foi até agora? Nada. O que ele quer ser? Alguma coisa. Então começaram a propor que primeiro, o terceiro Estado tinha que ter o dobro de deputados. Ora, o dobro de deputados para quê, se o voto é por Estado? Isso já insinuava que a eleição ia ser por deputado e não por Estado. Quando começaram os Estados Gerais, isso aqui foi em maio de 89, alguns representantes do clero começaram a se reunir não com o clero, mas com o povo, e defender que a reunião tinha que ser feita com o povo. Alguns nobres também começaram a fazer o mesmo, então houve uma eleição. Se as reuniões tinham que ser em conjunto ou não. Perdeu que tinha que ser em conjunto, que tinha que ser separado. Final da eleição, sai o resultado, ganhou que a eleição que as reuniões têm que continuar separado. Correu uma lista de abaixo-assinado, conseguiram maioria no tapetão. Ganhamos. E aí a reunião então vai ser junto. O rei se opôs. O rei era Luís XVI, que era muito fraco de vontade. O rei então se opôs, né, disse que ele tinha que se reunir separadamente. Então o clero começou a se retirar da sala para ir para um outro recinto onde eles se reunir. Os nobres ficaram cerca de 50 nobres. Mirabeau era um deles, Lafayette também. E tiraram as espadas quando chegaram os guardas. O rei morria de medo de sangue. Falou, não, vocês querem assim, então pode se reunir junto, pode ficar. E aí então foi a primeira derrota do rei. Eu já tinha tido manobra na eleição. Aqui manobra novamente. Os deputados vão se reunir juntos. E aí, os deputados, então, que estavam lá, sem ter nenhum poder de decisão, eram apenas Estados Gerais, que serviam para aconselhar o rei, eles decidem se auto-intitular Assembleia Constituinte. Ou seja, agora eles iam dar à França uma Constituição, algo novo. Eles não tinham sido reunidos para isso. O rei, de novo, não resistiu. E então eles fizeram no dia 20 de junho, então 40 dias que tinha começado os Estados Gerais, eles já tinham um plano de fazer uma Constituição. Já estava tudo combinado. Né? Dia 20 de junho, eles se reúnem numa sala. Então, como é que isso aqui era combinado? Opção A, internet. Opção 2, rádio. Opção 3, televisão. Não, opção 4, lojas maçônicas. Né? Havia na França o que se chamava as sociedades do pensamento. O que eram essas sociedades? A França é coalhada de aldeias. As aldeias são povoados muito pequenos. Então essas pessoas elas se reuniam, né, porque viviam muito isoladamente, para falar poesias, para cantar, para ouvir histórias, etc. E elas se reuniam também em sociedades do pensamento. Essas sociedades, então, quem sabia ler, lia um livro para os outros, etc. Normalmente, quem sabia ler era o maçom da região. Era o advogado, era o padre. O padre não era maçom. Não, o padre não era maçom. Ele só lutava pela maçonaria. Isso, essa rede que vendeu a enciclopédia, e era essa rede que alimentava todo, porque a França, essas ideias foram sendo espalhadas. Né?
Isso, e depois esse padre Séias, falei para vocês, quando teve os Estados Gerais, estariam ouvir o povo, né? Então precisamos ouvir o povo. Então eles passaram, distribuíram por toda a França, cadernos de críticas e sugestões, para que todo o povo mandasse a Paris as suas críticas e as suas sugestões, para que os seus representantes, os deputados, pudessem fazer valer a sua vontade. Ora, esses cadernos chegavam nas aldeias, o povo não sabia escrever. Então, o maçom, que estava acostumado a essas reuniões, olha, vocês querem que eu escreva aqui? Ah, por favor. Então, os cahiers, os cadernos, chegavam em Paris, vindo das diversas aldeias da França, com citações de Plutarco, citações em grego. Era um povo extremamente culto, esse povo francês. Era tudo um faz de conta. Isso aqui estava tudo combinado, tá? Para o povo. Mas o que é interessante, nesses cahiers, nesses cadernos, tinha sempre apoio ao rei. Se reclamava de impostos, vez ou outra, se pedia uma outra mudança tributária, uma outra coisa, mas sempre apoiando o rei. No começo da Revolução Francesa, todos esses deputados que não valiam nada eram todos monarquistas. A República foi surgir, a ideia de República foi aparecer muito depois. Então aqui na Assembleia Nacional, no dia 14 de julho, teve a famosa queda da Bastilha, né, que foi também uma manobra. A Bastilha era uma prisão que não se usava mais, praticamente havia 7 pessoas lá apenas, e todas as pessoas que... Era uma prisão familiar. Sempre que uma família tinha um problema com um membro da família e precisava prender essa pessoa para evitar a desonra da família, pedia-se ao rei que prendesse a pessoa na Bastilha. Então a Bastilha era um lugar onde a pessoa podia levar os empregados, a roupa toda era dada pelo rei, ela podia ter a biblioteca dela lá dentro, comia-se muito bem, tem os documentos da Bastilha que se servia lá aos presos, era vinho Bourgogne, era comidas de primeira, comia-se muito bem, a pessoa recebia visitas, etc, etc. Então, tinha até as pessoas gostavam de falar. Eu estive na Bastilha. No dia que a pessoa ia ser solta, na véspera, o chefe da prisão dava um banquete para ela e acompanhava ela até a casa dela. Então, a Bastilha está longe de ser aquele terror que querem pintar para nós. E já nessa época, praticamente não era mais usada. Um outro fato que a Revolução usou, logo aqui, depois da queda da Bastilha, foi o Grande Medo. O que foi o Grande Medo? Hordas de bandidos passavam pelas aldeias, sempre trazendo uma notícia ruim. Então, ora a França estava sendo invadida pelos austríacos, ora estava tendo, o rei mandou fazer uma matança em tal outro lugar, outra hora estava tendo um incêndio em tal outra aldeia, outra hora estava bandidos invadindo. O povo estava sempre com medo. Fake news. Aí uma hora era como a gripe suína, outra hora era isso, olha a mesma técnica. O povo sempre assustado. O povo, então, com medo, sempre faz alguém mandar. Ela fica sem possibilidade de agir. E depois o povo foi se armar também. Então agora tinham pessoas que a Revolução podia usar, pessoas armadas. Né? Em agosto, teve o fim dos direitos feudais. E a Constituição vai ser promulgada, a Constituinte dura mais ou menos um ano, vai ser promulgada em agosto de 1790. E aí, então, essa Constituição ela tinha um capítulo, como eu falei para vocês, que tratava da Igreja Católica. Isso aqui é interessante a gente ver, para ver como a Revolução Francesa ela tinha como intuito a religião, uma questão religiosa. Esse capítulo era totalmente galicano e jansenista. Então proibia o clero da França de obedecer uma autoridade fora da França. Eleição párocos, eleição de bispos. Os padres agora tinham que ser funcionários públicos. Acabava o dízimo, não ia mais ter dízimo, ou seja, aquilo que era o sustento do padre, o dízimo não era 10%. Era como costume, como sempre foi. Como é até hoje, né? Mas agora o clero virou funcionário público. Se o clero virou funcionário público, ele depende do Estado. Se o Estado demite, ele vai morrer de fome. Né? Depois, é por causa da Constituição Civil do Clero
o rei vai aprovar essa Constituição, ela não vai pegar. Então um deputado depois vai sugerir uma outra lei obrigando o povo a jurar a Constituição segundo o clero. E é aqui que vai dar problema, porque nesse ínterim o rei vai trocar de confessor e o confessor deve sobrar para o inferno. Essa lei é uma lei iníqua. O rei então vai ser contra a lei e é por isso que o rei vai ser morto. O rei, o capelão dele era um padre revolucionário. Isso aqui vai produzir uma divisão no clero da França. 52% do clero da França ficou fiel. 48% jurou a Constituição segundo o clero. Todo o clero, essa lei foi uma lei tão absurda que eles obrigavam a jurar todos os bispos, todos os padres, todos os seminaristas, todo sacristão, organista de igreja, todo mundo tinha que jurar. Todo mundo tinha que jurar. E do clero, quase metade jurou. A metade que não jurou ficou fora da lei. Tiveram que fugir da França ou viver escondido. Rezar missa escondido. E é nessa época que vai começar a Guerra na Vendéia, que eu uma outra vez posso contar para vocês. Né? Aqui então, só para dar aqui a questão mais política, né? Na Assembleia Legislativa, então, que vai seguir a Constituinte, qual vai ser a divisão dos deputados? Isso aqui, então, para verificar aquela questão de a esquerda que fica cada vez mais radical. Né? Havia aqui 745 deputados eleitos. Esses deputados eram todos deputados novatos. Aqueles que participaram da Constituinte foram proibidos de participar da Legislativa. Então eram deputados inexperientes. A esquerda tinha 335 deputados. Era formado pelos jacobinos e pelos girondinos. E os jacobinos exaltados, que eram os mais radicais. Né? Os jacobinos, né, tinham esse nome porque eles se reuniam na igreja de Santiago, de Saint-Jacques, daí Jacobin. O nome deles, no começo da Revolução Francesa, era o Clube Breton. Ora, porque eles tinham vindo da Bretanha. Ora, a Bretanha é a região mais católica da França. Então, isso porque os padres que tinham lido a enciclopédia influenciavam o povo a apoiar a Revolução. A Vendée, que tomou em armas contra a Revolução Francesa, no começo da Revolução era a região que mais apoiava a Revolução. Então aqui, quando o rei foi levado para Paris, eles passaram a se reunir na igreja de Santiago, e aí tomaram o nome de jacobinos. Os girondinos, que tinham vindo de Bordeaux, esses aqui, no começo da Revolução, eram esquerda, amigos dos jacobinos. Vão brigar depois. No meio, tinha o PSDB em cima do muro, né? O Centrão. Está aqui o Centrão, né? Eles tinham muitos minutos de televisão. Então, eles eram... Os próprios deputados chamavam ele de ventres, né? Para debochar deles. E na direita estavam os constitucionais, os feians, que eram nobreza de toga, ou burgueses, etc. Que não é que eles eram contra a Revolução, hein? Eles só achavam que a Revolução já tinha cumprido com o seu papel. Ou seja, o processo revolucionário tinha que parar. Não é que eles tinham as nossas ideias. Né? Então, vejam vocês que a direita já era bem esquerda. Mas olha aqui, os girondinos estão na extrema esquerda. Tá? Depois, em 92, vai ter um golpe contra a Revolução. Mas aqui... eu trato muito rapidamente. No final da legislativa, que foi em setembro de 92, então vou estar terminando a Assembleia Legislativa, há uma eleição em Paris para eleger os membros da Convenção. A legislativa dizia então que a França ia ser governada por uma convenção, e essa convenção então tinha que ser eleita. Ora, para poder votar, a pessoa tinha que jurar a Constituição segundo o clero, a Constituição francesa, que tinha sido condenada pelo Papa. Portanto, os católicos não iam votar. Se votavam, se dava excomunhão. Resultado, só foram votar os inimigos da igreja. As eleições, em muitos lugares da França, foram eleições não secretas. A pessoa tinha que entrar na sessão e declarar o voto, eu, André Melo, voto em tal.
Isso aqui, então, em Paris foi assim, por exemplo. Em Paris, as pessoas chegavam para votar. A eleição foi dentro da sede do Partido Jacobino, que estava matando todos os inimigos da Revolução. Então, as pessoas chegavam para votar e cruzavam com carroças de cadáveres saindo, que tinha acabado de ser morto, sangue escorrendo. Então a pessoa chegava para votar, já sabendo que o voto dela ia ser dado em alto e bom tom, e que se ela votasse errado, teria consequências. Né? Isso aqui tem um historiador francês, chamado Pierre Gachot, que ele fala, como é que ele diz? Essas foram as circunstâncias em que o povo soberano foi chamado a exercer sua soberania. Quer dizer, imagina, você chega para a eleição e você vê aqueles que são contra a revolução todos mortos. Resultado, só 10% dos eleitores votaram. Vitória enorme dos revolucionários. Todos, Robespierre, Danton, Marat, todos aqueles que organizaram a matança foram eleitos, claro. Né? Então, isso aqui, aí a revolução vai entrar, então, numa nova fase, que é a fase da convenção, que vai de 92 a 95. Foram 749 deputados eleitos. Né? Então, as eleições para a convenção ocorreram durante os massacres. O voto não era secreto. Então, olha aqui que interessante. Né? Convenção, então, de 749 deputados. Na primeira reunião que eles tiveram, eles chegaram na Assembleia, os deputados da esquerda, Danton, que era muito vivo, era um homem enorme, ele correu nas tribunas e ficou lá no alto do lado esquerdo. Porque lá de cima ele podia dominar. Né? Gritava, ele tinha um vozeirão, gritava e convencia as pessoas a votar como ele queria. Né? Os girondinos, que tinham brigado com os jacobinos, quiseram ficar do lado mais longe possível deles. Eles ficaram do lado direito, lá embaixo. E no meio ficou o centro, o centrão. Para falar com o Antônio aqui. É daqui que vem a nomenclatura esquerda e direita, porque é a posição que eles tomavam aqui na convenção. Olha que curioso. A montanha, que era a esquerda, era formada pelos jacobinos. Pela esquerda dos jacobinos, chamado Cordelier, que era um grupo radical, que se reunia no convento dos franciscanos. Os franciscanos eles usavam uma corda, né, amarrando a cintura, porque eles Cordelier. E os enragés, esses enragés já eram comunistas, eram os raivosos. Olha quem está ali na direita, os girondinos. Os girondinos que anteriormente eram a esquerda da Revolução, hoje são a direita. O centro está mais à esquerda que eles. Olha o movimento, como a Revolução foi fazendo isso. Né? E aqui estão, eles ficaram conservadores, vão dominar a convenção, os girondinos. Os girondinos tinham maioria, mas eles não se entendiam. E eles cometeram um erro estratégico, que eu acho que não foi erro coisa nenhuma, eles sabiam bem o que eles estavam fazendo. Eles começaram a atacar os deputados da esquerda, todos ao mesmo tempo. Então atacavam Robespierre, Marat, Danton, que se odiavam. Mas sendo atacados conjuntamente, eles se uniram para se defender. Então eles fizeram a esquerda se unir. Tá? E isso aqui, então, eu mostro para vocês esse outro princípio que o professor Orlando nos ensinava, que é bem importante. Né? Isso aqui é bem importante. Esses princípios são mais importantes que os fatos históricos, porque os fatos históricos a gente pega nos livros. Essas ideias que a gente não pega nos livros. Né? O professor sempre dizia para nós que a política, a revolução, etc., ela se move como se movem as dunas. Né? Olha que interessante aqui uma duna no deserto. Tá vendo? A duna é um monte de areia, né, que é levado para lá e para cá no deserto pelo vento. A duna, então, quando ela se move, está vendo aqui a linha azul, é o vento. O grão de areia que está aqui, na base posterior aqui da duna, ele tem que subir todo o montinho e cair do outro lado aqui, para fazer a duna andar, correto? Ela não anda em bloco, ela anda porque ela vai rolando a areia que está nela. Tá ok? A areia que está nessa extremidade aqui ou naquela, ela tem que fazer um movimento muito menor. Tá vendo? Ela tem que subir bem pouquinho e logo cair do outro lado.
Portanto, a duna, quando se movimenta, é a ala esquerda e a ala direita da duna que se move mais rápido. Naturalmente, claro. Porque a areia que está aqui, o esforço que ela exige para se mover é muito menor. Compreenderam isso aqui? Isso aqui é bem importante saber. Então, olha aqui, o que acontece com a duna? O que avança mais velozmente, mais facilmente, o que é a vanguarda, é a extrema esquerda e a extrema direita. Mas o que acontece com o centro? Vai junto. É exatamente como acontece na política. Isso aqui o professor Orlando observou muito bem. Na política é exatamente assim. A extrema esquerda e a extrema direita vão radicalizando cada vez mais. E vai levando todo o centrão. Tudo na mesma direção. Não vai um para o lado do para o outro. Vai tudo na mesma direção. Por isso que o professor Orlando sempre nos dizia: o conservador é aquele que vai fazer depois de amanhã o que o radical fazia anteontem. Porque o radical fica mais radical, mais radical, mais radical, e o conservador vai indo atrás. Ele está sempre D-1, mas ele está na mesma direção. Isso aqui é assim, não só na política. Bom, depois da convenção, olha que curioso, a Gironda, que na legislativa formava a esquerda, era agora a direita. Era a maioria na convenção, mas não se entendiam, como já falei para vocês. Aqui depois tem o fato da fuga do rei, etc. Tudo isso já passou e não dei para vocês. Mas quando então vai a ideia de república, o rei tentou fugir. Quando ele volta, se começa a falar em república na França. Depois que o rei foi morto, então que a república vai ganhar força na Revolução Francesa, vai ter o processo do rei. O processo do rei de Luís XVI foi uma das maiores vergonhas da história. Primeiro, os deputados votaram, olha isso aqui, se o rei teria ou não direito à defesa. E aí votou-se que sim, que ele teria direito à defesa. Aí o rei quis escolher lá alguns advogados, teve um que de medo não aceitou. Viu, hein? Porque sabiam que o rei ia ser condenado. Os girondinos tentaram salvar o rei. O rei estava deposto, mas tentaram salvar a vida dele. Então a primeira votação foi se o rei era ou não culpado. O rei perdeu. A acusação do rei eram várias acusações. Uma delas era de traição, de estar aliado aos inimigos da França. A Áustria, a Inglaterra, etc. A Prússia. Depois havia também dele estar conspirando contra a Revolução Francesa. Ser contra a Revolução Francesa era crime. Todos aqueles que fizessem qualquer coisa contra a Revolução Francesa eram mortos. Claro que tudo isso eram conversas. O rei até, para ser bem franco, ele era muito pouco contra a Revolução Francesa. Luís XVI, não só porque ele era fraco psicologicamente, uma pessoa de caráter amorfo, sem iniciativa, sem força de vontade, apagada. Ele é uma pessoa que foi educada por quietistas, lendo os enciclopedistas. Ele tinha más ideias. As ideias dos iluministas eram ideias que no XVI apoiava. Ele vai depois, na prisão, se converter e vai morrer muito bem. Vai perceber os erros dele, segundo Maria Antonieta. Mas as ideias de Luís XVI eram ideias péssimas. Então ele apoiou a Revolução Francesa porque ele concordava com aqueles princípios. Tá? Mas aqui, então, era preciso matar o rei. O processo dele, ia dizendo, foi uma vergonha. Os deputados que haviam dito que votariam favoráveis ao rei, né, o líder da Gironda, por exemplo, tinha dito, não, eu vou votar pelo rei. Chegou na hora, votaram todos contra o rei, apavorados. O primo dele, Orleans, que queria pegar o trono, Orleans, sobrenome Orleans, que é o mesmo sobrenome da nossa família real, porque eles são da mesma família, traidores. Isso, disse ao filho de manhã em casa, antes de sair, o filho preocupado. Pai, hoje vão votar se vão ou não matar o meu tio. Falou, filho, fique tranquilo, eu vou votar pelo rei. Chegou lá, disseram a ele, olha, já temos maioria, você não precisa votar, é constrangedor, esse é o primo. Falou, não, eu faço questão de votar. Subiu na tribuna, fez um discurso longo e falou, eu voto pela morte do rei. Eu não traidor. É uma coisa que os próprios deputados chamaram ele de canalha quando ele fez isso. Canalha!
porque nem ele suportava o tal baixeza. É um traidor, né? Então, quando o rei foi morto, em janeiro de 93, né? Depois da morte do rei, os girondinos se dividem e quem vai ganhar força, então, é a esquerda. E quem vai, então, dominar a convenção é a esquerda, sobretudo com Robespierre. Então, olha aqui, a Revolução agora vai chegar no ápice da influência terrorista. Quem pagava os bandidos era Orleans. Quem era o grande financiador da Revolução era ele. Os Orleans traidores da França e de Deus, né? Então quem vai dominar a convenção vai ser Robespierre. Robespierre, que era um advogado apagado, vai se impor na convenção pelo terror. Então ele vai criar um método de governo chamado terror. Chamava terror, não é um nome que posteriormente os historiadores deram. Então ele vai explicar o que é o terror, que o terror significava ser implacável com os inimigos da Revolução. Ele vai instituir então a guilhotina e vão começar mortes, assim, o número de mortes que já não era baixo vai explodir. Inúmeros mortos. Robespierre vai ser um homem temido, vai ser aqui o ápice da esquerda na Revolução Francesa, e ele vai, então, dessa época que vão, por exemplo, na Vendéia, ter os maiores massacres contra os católicos, massacres por toda a França, em Lyon, em toda a região que tinha qualquer resistência à Revolução Francesa, mortes aos montes. É um número incontável de mortes. Quem sobreviveu à Revolução e transitou tudo foi o Talleyrand. Talleyrand foi ministro de 16, foi depois revolucionário, depois foi ministro de Napoleão, depois quando Napoleão caiu, ele foi representar a França no Congresso de Viena. Era bispo, estava com uma sobrinha. Em certo momento da Revolução ele foi para Nova York, se amaziou com uma negra. Não, depois ele voltou para a França. Esse aí era um grande maçom. Quem propôs, foi deputado, né? Nos Estados Gerais. Ele que propôs o uso dos bens da igreja para salvar a França. Então o assinhar, o dinheiro que era lastreado em bens da igreja, foi proposto por ele. Talleyrand era bispo. Recebeu os 7 sacramentos. No final da vida ele recebeu licença do padre para casar. Quando foi votar, fazer o juramento da Constituição Civil, claro que ninguém queria jurar, ele foi um dos primeiros a jurar. Foi de batina, aí para fazer o mal. Mas foi cedinho e foi embora para casa, não ficou lá não. Entendeu? Era um homem muito ruim. Esse aí é um dos maiores maçons da história. Aqui eu estou tendo que, infelizmente, passar muito por cima. Né? Haveria muito mais o que dizer. Mas o que eu quero, então, que a gente agora... Qual é o cenário que a gente tem que ter em mente nessa altura aqui do campeonato? Em 93 foi o ápice, foi o terror. Então, um número imenso de mortes. Os padres fiéis, todos perseguidos. Era proibido tocar o sino. O sino tinha uma importância enorme na vida das pessoas. Tudo na vida das pessoas era ritmado pelos sinos. Tudo. Depois, os padres fiéis ou fugiram ou viviam escondidos. Viviam escondido. O povo que quisesse assistir a missa de um padre fiel corria risco de vida. E muitos morreram assistindo a missa. Tinha que ir numa granja, num lugar escondido. As igrejas todas ficaram para os padres revolucionários. Então, uma desgraça, o povo não aguentava mais aquela desordem, uma roubalheira sem fim. Parecia o Brasil. Os deputados bandidos a mais no poder roubavam assim, à torta e à direita. Tinha Odebrecht em todo canto lá, né? Dando dinheiro para todo mundo. Então, o Robespierre também vai ser morto, né? Vai ser ridicularizado. Imagina, ele foi, tinha uma velha em Paris que estava grávida, e Robespierre, que se achava o Messias, esse extremamente orgulhoso. Mostrei para vocês no começo o culto do Ser Supremo. A imagem do Ser Supremo era uma estátua de Robespierre. De Robespierre.
Então ele disse, Robespierre, que ele era o Messias, que ia nascer de novo. E ia nascer daquela velha. Ele foi então assistir o parto dela, que era ele nascendo. Olha isso aqui. E o que aconteceu? Exatamente o que aconteceu aqui. Riram dele. Quando riram dele, as pessoas tinham medo de olhar para ele. Ele entrava na convenção e ninguém olhava para ele. Se ele olhasse para alguém, as pessoas morriam de medo. Ele vai me condenar à morte. E agora ele foi ridicularizado, foi julgado em 24 horas, mataram ele. Se viram livre desse homem. Quando foi, então? No final da convenção, né, quando aí a França vai entrar a revolução numa nova fase, que é o diretório, e ela vai, então, acabar com um golpe de Napoleão, o golpe de 18 Brumário. Quando acabou a fase da convenção, que ninguém aguentava mais tanta roubalheira, tanta perseguição, tanta morte, tanta arbitrariedade, a esquerda ficou embaixo. O clube jacobino fechou. Os girondinos desapareceram. Os monarquistas os monarquistas tiveram um grande prestígio. Os monarquistas perseguiam os revolucionários na rua com um porrete na mão. Se encontrava um revolucionário, batia. Chamava o porrete de o poder executivo. Quer dizer, aí houve uma tentativa de golpe dos monarquistas para voltar à monarquia. Quem combateu o golpe? Napoleão. Então Napoleão salvou a Revolução Francesa. Depois teve um outro golpe, que teve o golpe da esquerda, ele também combateu. E aí Napoleão vai dar o golpe. Napoleão vai dar o golpe, vai ter primeiro um consulado, vai ser um triunvirato, melhor dizendo. Vão ser 3 cônsules, Napoleão era um deles. Os outros 2 depois vão renunciar a favor de Napoleão. Ele ficou o único cônsul e vai ficar em 1804 imperador. Napoleão Bonaparte, então, chegou no final da Revolução Francesa, quando ninguém aguentava mais de tanta perseguição. Ele era revolucionário. Ele se dizia a revolução. Depois, só que ele era uma pessoa muito mais inteligente do que esses revolucionários que só pensavam em sangue. E depois ele foi posto ali naquele momento, que era o momento de criar uma nova França, de criar um homem novo. A fase sanguinária agora tinha que ficar para trás. E agora ficava para trás a fase racionalista. Agora tinha que vir a fase mística. O homem novo ia surgir depois de tanta matança. Esse era o que a maçonaria tinha combinado já antes da Revolução Francesa. Que a maçonaria de esquerda ia fazer o trabalho sujo e depois a maçonaria mística ia criar uma nova sociedade. E quem veio, então, codificar essa nova sociedade foi Napoleão. Ele fez o Código Civil. O Código Civil que ele fez a Europa inteira adotar nada mais era do que os princípios revolucionários colocados em lei. Ele perseguiu o Papa, mas Napoleão, que não era bobo, quando ele foi eleito, ele mandou tocar os sinos. Mandou tocar o sino, mandou chamar os padres de volta, fez um acordo em 1802 com o Papa Pio VII, uma concordata, que durou até a época de São Pio X, um acordo da igreja com a França. Todas as propriedades da igreja que a Revolução tinha roubado, ele concedeu uso para a igreja. As igrejas, os templos na França até hoje pertencem ao Estado, não pertencem à Igreja Católica. Mas ele concedeu o uso aos padres, o uso à igreja. Depois mandou rezar um Te Deum. Ora, todo o povo que estava há anos sem poder assistir missa, sem poder comungar, sem poder ir para o seminário, sem poder confessar direito, vivendo escondido, agora chegou Napoleão, mandou ter Te Deum, mandou limpar as igrejas, ter missa, chamar os padres de volta. Depois, Napoleão deu o título de nobreza para todo mundo. Que era justamente para destruir a nobreza, né? Ele inflacionou. Então pegava uma cantineira e transformava ela em baronesa. Mas eram nobres, então. Então ele não era contra a nobreza. Todo mundo ficou encantado por Napoleão. Napoleão, então, só para contar para vocês um fato, quando ele voltou da Espanha, antes de voltar para Paris, ele quis
passar por toda a região oeste da França. Então passou por toda a região da Vendéia, que tinha tido guerras, que Napoleão acompanhava a guerra da Vendéia, as guerras dos católicos contra a Revolução. Toda a cidade pela qual ele passava, ele mandava tocar os sinos. Todo o percurso dele na aldeia tinha que continuamente ter os sinos tocando. Depois ia nas igrejas. Cadê o padre daqui? Não, chama o padre. O senhor chamava os soldados, limpa essa igreja aqui. O senhor agora me reza um tedão. O povo ficava babado. Puxa, agora chegou o Bolsonaro. É a ordem. Acabou a matança. Mas é isso. Quem apanha muito, quem apanha muito, sofre tanto que quer se agarrar com qualquer tábua de salvação. E Napoleão era a tábua da salvação. Então era um homem que mandava ter o tedeu, mandava tocar o sino. Todo mundo ficou babado por Napoleão. Depois ele chamava os moços vandeanos e dizia: você lutou na guerra? Me conta a sua história. Quer dizer, Napoleão era um super general. O menino ficava babado por Napoleão. E você, me conta a sua história. Onde você lutou? De quais batalhas você participou? Todas as aldeias fazendo isso. Depois ele pegou as 10 histórias mais espetaculares. Falou: essa história tem que ser conhecida por toda a França. Levou os 10 moços até Paris para que na Câmara eles contassem os feitos deles na Guerra da Vendéia, que era uma guerra que eles fizeram contra a Revolução. E Napoleão falou: não, conte essa história, tem que ser conhecida. Numa das aldeias que Napoleão passou, tinha um padre, já velho, doente, acamado. Ele se levantou, foi se arrastando até a rua para ver Napoleão passar. Depois que ele viu Napoleão, ele fez a oração de Simeão. Que agora a alma dele, ele podia morrer e a alma dele podia descansar, porque ele viu aquele que foi enviado por Deus. Olha isso aqui, comparando Napoleão a Cristo. O prestígio dele era tal, e ele enganou os católicos de tal maneira, que ele criou no exército. Napoleão fazia guerra na Europa inteira para difundir as ideias revolucionárias. Napoleão então criou uma unidade do exército formada só de rapazes da Vendéia. Só o comando era vandeano, os soldados, todos vandeanos. Napoleão escreveu nas memórias dele: eles deram a vida para combater a Revolução. Agora eles dão a vida para, no meu exército, espalhar as ideias da Revolução pela Europa. Enganou todo mundo. Enganou todo mundo. Quer dizer, Napoleão foi o grande homem aí da direita, foi o homem da salvação. Todos os católicos apoiavam. Por quê? Porque ele soube agir bem. Soube enganar bem, melhor dizendo. Foi sem dúvida. Quem fez a Revolução ser espalhada por toda a Europa foi Napoleão Bonaparte. Com o apoio dos católicos. Porque agora chegou a ordem. Acabou. Com Napoleão, acho que no primeiro ou segundo ano de governo dele, a arrecadação de impostos da França foi lá em cima. Ele era um homem organizador, ele era hiperativo. Então, tudo ele organizava. Tudo. Até as aulas de latim. Ele falava: se eu olhar para o meu relógio, eu sei qual lição de latim está sendo ensinada em cada escola da França. Ele controlava tudo. Então, a França, quando acabou a Revolução, as pontes estavam em ruínas, as estradas sem nenhuma conservação, o campo sem cultivar, uma confusão. Napoleão organizou tudo. Então, começou-se a criar de novo, plantar guardas, acabou o roubo, prende bandido, deixa o pessoal trabalhar. Quer dizer, a França foi enriquecendo. Então ele tinha apoio de todo mundo. Se fosse em dias de hoje, o que ele ia fazer? Vamos trazer para a nossa realidade para a gente saber aplicar para nossas vidas. O que ele ia fazer? A economia está crescendo, olha, você viu, prendeu 2, 3 deputados aí, olha que bom, tarará. Ia ter aquele prestígio enorme e ia entrar união homossexual, aborto, eutanásia, tudo isso aí. E todos os católicos iam aprovar, porque ele é um salvador da pátria. Prendeu 2, 3 bandidos. Agora, ordem, polícia na rua, presídios, etc, etc, todo mundo vai apoiar. Essa é a tentação. Faz uma outra medida mais dura, que precisa ter mesmo, concordo, mas aí faz passar, né, todo o veneno. Compreenderam a estratégia? Esse é o perigo. Esse é o perigo.
Exatamente. Então, é o que chamam aí de populismo, mas é exatamente isso. Os católicos cansados da esquerda, sobretudo aqui no Brasil, com teologia da libertação aí, há décadas. Né? Os padres comunistas, etc., o governo comunista, o Brasil só tem político comunista. Só de esquerda. Os católicos, então, veem dessa situação, meu Deus do céu, precisamos de uma tábua de salvação. E aí a maçonaria fala assim, vocês precisam tudo estar aqui, ó. Aioba. Então, a participação do católico no processo. Isso é uma pergunta muito boa. Mas como é que a gente, então, ajuda? Puxa, professor, então não dá para votar em ninguém? Não dá para votar em ninguém. Então, como é que faz para resolver a sociedade? Nós temos um problema real. Né? Aqui, como dizia Nosso Senhor, né? Que tinha pena do povo, porque eles não sabiam diferenciar a mão direita da esquerda. Nós temos uma época que é assim. Então, como ajudar esse povo? A solução nunca vai ser uma solução política. Porque o problema que nós temos, né, padre, não é um problema político. Não adianta eu dar um remédio político para uma doença, para um problema que não é político. Se eu estou com câncer no fígado, não adianta eu tomar remédio para dor de cotovelo. Não adianta absolutamente nada. O que a gente tem que fazer? Mas, professor, como é que a gente vai mudar a sociedade? Muito simples. Fazendo aquilo que Nosso Senhor fez. A receita está lá. Primeiro nós temos que mudar a nós mesmos. Sermos melhores. Então, a gente tem que, primeiro, nós melhorar os nossos defeitos, nossas más tendências, etc, etc. Depois procurar ajudar os outros. O que Cristo fez? Do ponto de vista estratégico, se você vai analisar, estava tudo errado, o plano estava errado. Em primeiro lugar, Nosso Senhor vai estar na Palestina, que era a periferia do Império. Segundo, era uma pessoa só, não tinha uma equipe. Terceiro, quando ele forma a equipe, ele escolhe os piores elementos. Quarto, manteve a sua atuação restrita à Galiléia, à Judéia e à Samaria, que era irrelevante. Ele não foi para o Senado, ele devia ter ido para Roma. Estou no lugar errado. Precisamos ter senadores. Nós precisamos ter pelo menos um governador de província. Né? Para começar pela Palestina, então vamos derrubar Herodes e vamos que vamos. Né? Vai começar aqui. Né? Isso é bem importante. Né? O método que Cristo usou. Nosso Senhor... Não, tá bom, professor, estou convencido. Nosso Senhor, então, agiu ali e procurou mudar a vida daquelas pessoas, exatamente. Mas como ele fez? Ele reunia num estádio 200 mil pessoas e cura e libertação e convertia 200 mil pessoas? Não. Nosso Senhor ia falar com a mulher do poço. Nosso Senhor curava um aleijado. Quer dizer, é um trabalho. Ele falou, não, isso aqui não vai render. Está errado, mas deu certo. Então esse é o certo. Porque o que Nosso Senhor fazia? Mudava a vida da pessoa. Isso, uma conversão profunda. Não é uma conversão superficial. Isso. E fumar charuto. Não, nada disso. Exato. Exatamente. Então, a mudança se dá nas almas e isso vai depois gerar uma sociedade. Depois quando? A Idade Média levou 1000 anos. E foi o catolicismo que fez a monarquia, não o contrário. O sistema político não pode ser considerado um oitavo sacramento. Quando está presente, a religião se produz. Isso é uma bobeira. Tem que ter uma conversão profunda. E fazer o que Cristo fez, como o André estava dizendo, com qualquer pessoas que estavam ali perto dele. Cada um tem que fazer o bem. Convencendo si mesmo e convencendo as pessoas a viver aquelas ideias de modo a elas serem convincentes também. É assim que se muda. Precisa de uma conversão profunda das ideias, de que a vida se adere às valores. Na época de São Luís Montfort, quem diria que 100 anos depois ia ter a maior revolução da história e que aquele povo ia resistir por causa das canções de São Luís Montfort? É um louco querer dizer isso. Porque esse homem reza o terço, faz jejum e ensina essas músicas, esse povinho aqui que não sabe ler e escrever vai resistir à revolução? Resistiram e quase ganharam. O querer uma solução política é querer um efeito muito, muito maior que a causa. Não dá para mudar a sociedade, é mudar as pessoas. Né?
no seu modo de ver o mundo, no seu modo de enxergar a realidade, no seu modo de viver, como uma questão política. A política ela é consequência disso, não causa. Agora, o que a gente não pode aqui é se iludir achando que é da política que vai vir a solução. Sobretudo essa política aqui, hoje é tudo um jogo de cartas marcadas. A gente não escolhe nada. Nos colocam lá algumas opções, que a gente não sabe quem escolheu. Fala, aí povão, escolhe aí. Depois vão colocar 2 lá, e vão, escolham ainda entre esses 2.